Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 29. Gênesis capítulo 29, versículo 4 em diante, diz o seguinte: Jacó se aproximou dos pastores e perguntou: De onde vocês são, amigos? Somos de Harã, disseram eles. Conhecem um homem chamado Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. Sim, conhecemos, responderam eles. Ele vai bem? Perguntou Jacó. Sim, vai bem, disseram. Olhe, ali vem Raquel, filha dele, com o rebanho. Jacó disse: Ainda é dia claro, cedo demais para recolher os animais. Por que vocês não dão de beber às ovelhas para que elas possam voltar a pastar? Não podemos dar de beber aos animais enquanto não chegarem todos os rebanhos, responderam. Só então os pastores removem a pedra do poço, da boca do poço, e damos de beber a todas as ovelhas. Jacó conversava com elas quando Raquel chegou com o rebanho de seu pai, pois era pastora. Uma vez que Raquel era sua prima, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas pertenciam ao seu tio Labão, Jacó foi até o poço, removeu a pedra que cobria e deu de beber ao rebanho do seu tio. Então Jacó beijou Raquel e chorou em alta voz. Explicou para Raquel que era seu primo por parte de pai dela e filho de Rebeca, tia dela. Raquel foi correndo contar a seu pai, Labão. Assim que Labão soube que o seu sobrinho Jacó tinha chegado, correu ao seu encontro e o abraçou, e o beijou e levou para casa. Depois que Jacó contou a sua história, Labão exclamou: Você é de fato sangue do meu sangue. Quando Jacó estava na casa de Labão, havia cerca de um mês já, Labão disse: Você não deve trabalhar de graça para mim, só porque somos parentes. Diga-me, qual vai ser o teu salário? Labão tinha 2 filhas. A mais velha se chamava Lia, a mais nova Raquel. E os olhos de Lia eram sem brilho, mas Raquel tinha bela aparência e rosto atraente. Visto que Jacó estava apaixonado por Raquel, ele disse para Labão: Trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der Raquel, sua filha mais nova, para ser minha esposa. Melhor entregá-la a você do que qualquer outro, respondeu Labão. Fique aqui e trabalhe comigo. Então Jacó trabalhou por 7 anos por Raquel. Ele amava tanto que pareceram-lhe alguns dias. Chegada a hora, Jacó disse a Labão: Cumpri minha parte do acordo, agora dê minha esposa para que eu me deite com ela. Labão convidou toda a vizinhança e preparou uma grande festa de casamento. À noite, porém, quando estava escuro, Labão tomou Lia e a entregou a Jacó. E Jacó se deitou com ela. Labão deu sua serva Zilpa a Lia para servi-la. Na manhã seguinte, quando Jacó acordou, viu que era Lia. Então Jacó perguntou a Labão: O que o senhor fez comigo? Trabalhei 7 anos por Raquel. Por que o senhor me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume casar a filha mais nova antes da mais velha. Espere, contudo, até terminar as semanas de núpcias, e eu também lhe entregarei Raquel, desde que você prometa trabalhar por mais 7 anos para mim. Jacó concordou em trabalhar mais 7 anos. Uma semana depois de Jacó ter se casado com Lia, Labão lhe entregou Raquel. Labão deu sua serva Bila a Raquel para servi-la. Jacó se deitou também com Raquel, a quem ele amava muito, mais que a Lia. Então permaneceu ali e trabalhou mais 7 anos para Labão. Quem vai me contrariar se eu disser que tudo que o mundo precisa é de mais amor? Quem? O amor é aclamado, procurado, esticado, distorcido na nossa cultura, nas nossas meios de comunicação, na expressão artística, na arte, nas novelas, no cinema. Toda forma de amar é legítima, diz a nossa cultura. Toda forma de amar. Será? Será mesmo? Será mesmo que não é por pensamentos e incentivos desse jeito que a gente ouve notícias de uma marcha em prol da zoofilia? Em marcha do amor pelos animais? Será que não é por causa disso? Marcha para a descriminalização da zoofilia? Isso mesmo. Seres humanos, defensores de sexo com animais. Isso aconteceu na Alemanha recentemente. Houveram alguns ruídos sobre uma marcha no último dia 18 de agosto, na Alemanha, sobre isso.
Eu procurei verificar essa notícia, encontrei em 8 sites, chequei a informação, as notícias foram publicadas do dia 20 a 30 de agosto, só não tive como ter certeza se foi nesse 18 de agosto ou se era uma notícia mais antiga, mas de fato a marcha existiu. Para isso. Um dos manifestantes disse na entrevista que é muito mais fácil construir um relacionamento com animais do que com humanos. Eles também exigem que o movimento LGBTQIA+, inclua a letra Z para regularizar e normalizar o relacionamento com animais, a zoofilia. Que tipo de escravidão leva o ser humano a tal deturpação mental? A escravidão é algo cruel, muitos não percebem. O quanto são escravos dos seus desejos, escravos de falsos ídolos. Falsos ídolos não têm limites. Falsos ídolos exploram, abusam de você. Ídolos exigem sacrifícios. E eles vão pedir sacrifícios da sua sanidade mental, da sua família, dos seus relacionamentos, até acabar com a tua vida. E existe uma projeção fadada ao fracasso do amor como uma esperança de redenção por si só, do amor humano ou até animal. Um desejo de encontrar paz, de dar ou receber amor, seja a um namorado, namorada, a um filho, a uma mãe, a um pai ou até a um animal. O autor do livro Deuses Falsos, Timothy Keller, ele usa uma história bíblica que ilustra como a busca pelo amor é oriunda da carência do ser humano, de propósito, carência de significado, a real carência do ser humano. Mas essa carência pode se tornar uma forma de escravidão, mesmo que seja a forma de amor, por muitos considerada convencional ou tradicional ou conservadora, de um homem e de uma mulher, que é a história de Jacó, Raquel e Lia, aqui em Gênesis 29. Uma antiga e relevante história que mostra que o amor pode se tornar um ídolo fabricado pelo nosso coração. Jacó, vocês conhecem a história de Jacó, muito famosa na Bíblia, filho de Isaac, neto de Abraão. Abraão recebe uma promessa, quando Deus chama ele e diz que vai fazer dele uma grande nação. E por meio da família de Abraão, muitas nações, todas as nações da terra serão abençoadas. Então ele promete isso, e a partir de Abraão, toda a geração dele vai ter um que vai ser o responsável por carregar essa promessa até a linhagem do Messias, aquele que vai chegar, o descendente que vai esmagar a cabeça de Satanás, da serpente, o Messias. Desde Abraão, há sempre um remanescente até que venha o Messias. Então, Abraão gera Isaac. Isaac casa com com Rebeca. Isaac se casa com Rebeca. E Rebeca engravida de gêmeos. E aí lá em Gênesis capítulo 25, o versículo 23, Deus fala para ela o seguinte, e para Isaac também: os filhos em seu ventre se tornarão 2 nações. Desde o começo eles serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e o seu filho mais velho servirá ao mais novo. Ou seja, o segundo gêmeo nascido tinha sido escolhido para continuar a linhagem de Abraão, a linhagem messiânica. Ele vai ser servido, ele vai dar continuidade. Esse era o significado também dessa promessa. Mas apesar da profecia que apontava para Jacó, o filho mais novo, como aquele que ia ser servido, que ia dar continuidade na linhagem messiânica de Abraão, Isaac inclinava o seu coração com favoritismo para Esaú, o filho mais velho. Jacó, então, o mais novo, cresce amargurado, ressentido, enquanto Esaú cresce orgulhoso e mimado. E aí, quando Isaac está quase morrendo, já quase cego, ele vai dar a bênção ao seu herdeiro da promessa, e ele chama o filho mais velho, desconsiderando a promessa de Deus, a profecia, a palavra de Deus revelada. Ele desconsidera e chama o filho mais velho. Mas Jacó era muito malandro e, com a parceria da sua mãe, aplicou um golpe no próprio pai e no irmão. Então ele se fantasia do irmão, recebe a bênção do pai, que estava quase cego, e gera um conflito com o irmão. E ele precisa fugir. Ele precisa abandonar sua família, abandonar a mamãezinha, abandonar sua herança, porque ele perde a herança, perde a família, perde a reputação.
Ele perde aquilo que ele tinha para tentar encontrar o que não tinha: amor e reconhecimento. Ele queria isso. E ele foge e se refugia numa terra que tinha os parentes da mãe. Ele era um mimadinho, então ele procura os parentes da mãe. Chega lá e pergunta sobre Labão, e ele é bem recebido nessa terra. E depois de contar a história, o tio dele veja que tu é sangue do meu sangue mesmo. Malandro que nem eu, disse o tio. A mamãe, que super protegia o filhinho amado, caçulinha, Jacozinho, ajudou ele naquela sabotagem. A mamãe que não queria ver o filho sofrer, em nome do amor, porque a mamãe amava o filho, e em nome do amor ignorou a palavra de Deus, tramou uma sabotagem contra o próprio marido, e nunca mais iria ver seu filho. Nunca mais viu seu filho. E aí então Jacó está lá na terra de Labão, e Labão diz para ele: tá, mas tu vai trabalhar de graça para mim? Não, vamos ter um salário. Qual vai ser teu salário? A resposta de Jacó é um nome: Raquel. Tua filha vai ser meu salário. Me dá tua filha que eu vou trabalhar 7 anos por ela. E isso era um tempo muito grande, E a gente pode olhar isso aqui e dizer: nossa, como é que Hollywood não viu esse amor aqui, fazer um baita no filme? Deve ter feito, Olha que homem romântico. Olha só, 7 anos de trabalho com uma mulher. E depois é enganado e fica mais 7 anos. Esse amava muito ela. E o texto diz isso: amava muito. O texto nos informa que Labão tinha 2 filhas. A mais velha, que era Lia, e Raquel, a mais nova. E o texto fala que Lia, a mais velha, os seus olhos eram sem brilho. E a gente entende isso. Será que ela tinha uma visão opaca, assim? Era meio estrábica? Não, eu te leio o texto todo e te vê o contraste que o texto está dando, a beleza. Ela era indesejada fisicamente, esteticamente. Alguns historiadores narram que entre os povos do Oriente Próximo até hoje, quando uma pessoa é muito bonita, eles dizem que ela tem olhos de fogo, olhos que consomem a pessoa. Sabe quando você vidra assim, que pessoa bonita, aquele olhar, aquela beleza vai te consumindo? Só que os olhos de Lia não tinham fogo nenhum, não tinha brilho, não consumia ninguém, não chamava atenção. Já a Raquel era muito bonita, muito atraente e formosa de rosto. Então dá que era o jogo inteiro, completo. Era uma mulher completa esteticamente, para os padrões da época era muito bonita. Mas Lia não tinha brilho, não chamava atenção. O texto faz esse contraste estético entre elas. Raquel era muito bela, Lia não. E Jacó estava doidinho por Raquel, ao passo que trabalhar 7 anos pareceram-lhe poucos dias. E aí ele, caidinho de amor por ela, os hormônios a mil, ele queria possuir essa mulher. Ele chega no dia que se completa 7 anos, lá no versículo 21, chega para o pai e fala assim: cumpri a minha parte do contrato, agora me dá tua filha para que eu me deite com ela. Imaginou essa linguagem? Muitos pesquisadores aqui, historiadores do texto, falam que essa é uma linguagem muito imprópria até mesmo para o contexto da época. É como dizer assim: agora me dá tua filha que eu quero fazer sexo com ela, quero ir para a cama. Foi diretamente isso que ele disse, porque ele estava doido por ela. O texto mostra um homem dominado pelo desejo emocional e sexual. Por que Jacó estava assim? Porque ele tinha uma vida vazia. Ele não teve o amor do pai como poderia. Perdeu o amor da mamãe. E até agora não demonstra conhecer o amor divino, se relacionar com Deus. Então ele vê uma mulher que talvez tenha sido a mais bela que ele já viu na vida. E ele diz o seguinte, ele pensa: sim, se essa mulher for minha, se eu a tiver, se eu a possuir, então finalmente a minha vida miserável vai ter algum sentido. Eu vou ser feliz com essa mulher. Eu vou esquecer todo o meu passado e ela vai me realizar. Talvez esse é o pensamento de Jacó aqui. Labão, mesmo sangue que ele, percebe a oportunidade, foi malandro, tira proveito da situação. E aí, no versículo 23 mostra que à noite, quando estava escuro, Labão pegou Lia, a mais velha, sem fogo nos olhos, e entregou a Jacó, para que Jacó se deitou com ela. Assim como Jacó fingiu ser Esaú, com a parceria da mãe, aqui Lia finge ser Raquel, com a parceria do pai. E aquele que engana, o enganador, é enganado. Na manhã seguinte, diz o versículo 25, Jacó acordou e viu que era Lia. E se desesperou. E aí, talvez você já pensou: mas essa história é meio forçada, né? Como é que um cara não vai reconhecer o corpo de uma mulher que ele desejava tanto assim, se a outra era tão feia?
Apesar das circunstâncias que também podemos considerar como era uma festa de casamento, era de noite, a noiva usava um véu, Jacó podia ter se passado nas biritas e estar um pouquinho meio inconsciente. Apesar disso, essa insensatez de Jacó é exatamente o comportamento de um viciado. O amor romântico, o desejo por alguém, a carência, a dependência de alguém ou de um relacionamento disfarçado de amor pode funcionar como um entorpecente para tentar escapar da realidade da sua vida. Você já ouviu aquela expressão workaholic? Pessoas viciadas em trabalho. Aqui é o caso de loveaholic, uma pessoa viciada em amor. Os nossos medos, irmãos, os nossos desejos, a sequidão interior pode fazer do amor por alguém ou um relacionamento um narcótico na nossa vida. Como uma automedicação que vicia. E viciados sempre fazem escolhas tolas e destrutivas. Foi isso que aconteceu com Jacó. Ele desejava ela, precisava de Raquel. Ele acreditava que com ela teria uma vida plena, um novo significado, propósito. Raquel não era apenas uma esposa para ele, era a salvadora dele. Ela ia salvar e redimir a vida do coitado. Então ele ouvia e via apenas as coisas que ele queria ouvir e ver. Como uma pessoa obstinada, que não ouve conselhos, não se atenta às circunstâncias, não ouve a palavra de Deus, mas só ouve aquilo que quer ouvir. É seletivo com o que quer ouvir e ver. E essa idolatria de Jacó por Raquel traz sofrimento a toda a família. Como acontece com viciados, o sofrimento para toda a família. Jacó favorecia os filhos de Raquel, em detrimento aos filhos de Lia, e o caos estava instaurado na casa toda. A nossa cultura hoje reflete isso ainda. O que seria da música se não houvesse o amor? Dos filmes? O que seria da carreira dos dois filhos de Francisco se não tivesse o amor? Se ele não pudesse cantar, negar que sou louco por você, estou maluco para te ver, eu não vou negar. O que seria? Afinal, você é meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso para sobreviver, diz a nossa poesia. É o amor que fez eu entender que a vida é nada sem você, Raquel. Jacó cantou é o amor para Raquel, ele era fã de Zezé de Camargo e Luciano. Mas como ele dependia dela para sobreviver, ele encontrou a desilusão. Jacó pensou que era só ele conseguir casar com Raquel, ter ela nos seus braços e tudo ficaria bem. Mas naquela noite, quando ele vai para a cama pensando que está com Raquel, de manhã ele vê que era Lia. Se dá conta. A falta de propósito, de um amor verdadeiro, a carência de Jacó foi projetada no desejo por ter Raquel. E ainda podemos perceber o que acontece com Lia nessa história aqui. Nós já vimos que Lia não tinha olhos que consumiam, não tinha brilho nos olhos. Sua aparência não era de uma mulher desejável. O pai então empurra ela num casamento armado, uma pilantragem, uma armação, pois ele imagina que nenhum homem vai querer se interessar por ela, vai pagar um dote por ela, então ele não tem como tirar dinheiro dessa filha aqui. Eu vou acabar tendo que sustentar ela com o resto da vida, não vou ganhar nada. Então ele faz uma armação para poder ganhar alguma coisa com a filha. 7 anos de trabalho de um bom funcionário. E ele empurra ela ali. Então, como essa filha não veio trazer um retorno para ele faz uma armação e empurra ela. Para Labão, Lia não era suficientemente boa para os negócios dele. E essa mulher que também não era desejada por homem nenhum, agora também não era amada por seu marido. Lia tem dentro de si um vazio tão grande quanto o de Jacó. E ela começa a reagir ao problema do seu vazio da mesma forma que Jacó. Ela coloca a esperança de encontrar paz, propósito, amor e redenção em conquistar o amor de Jacó. Eu tenho que ganhar o coração desse homem, então eu vou ser realizada, plena e satisfeita na minha vida. Ela começa a fazer isso. O texto de Gênesis que segue aqui no versículo 31 até o 35 nos mostra isso. Olha só. Quando o Senhor viu que Lia não era amada, permitiu que ela tivesse filhos. Porém,
Raquel era estéril. Lia engravidou e deu à luz a um filho, chamou de Ruben, pois disse: o Senhor viu a minha infelicidade e agora meu marido me amará. Pouco tempo depois engravidou novamente e deu à luz a outro filho. Chamou de Simeão, pois disse: o Senhor ouviu que eu não era amada e me deu outro filho. Lia engravidou pela terceira vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Levi e disse: certamente dessa vez o meu marido terá afeição por mim, pois lhe dei 3 filhos. Lia engravidou mais uma vez e deu à luz, Lia engravidou mais uma vez e deu à luz a outro filho. Chamou de Judá, pois disse: agora louvarei o Senhor. Então parou de ter filhos. Observe como ela coloca toda a esperança dela em ter o amor de Jacó nos filhos. Deus não dá os filhos para ela se consolar nos filhos. Deus dá os filhos para ela, mas ela quer usar os filhos para ganhar o marido. Ela é aquela que ficava furando a camisinha, tentando ganhar um homem com a barriga e gerando mais problemas para uma criança e para uma família. O texto explica isso, mas a gente conhecer o significado dos nomes fica ainda mais claro. O primeiro filho se chama Ruben, e o significado do nome é: veja, um filho. Quem sabe assim meu marido vai me enxergar? Quem sabe eu deixo de ser invisível para ele se eu der um filho? Aí nada muda. Então o segundo filho ela chama de Simeão, que significa ouvido. Quem sabe assim o meu marido vai me ouvir? Eu quero a atenção dele. Mas nada muda. Então ela tem o terceiro filho e chama de Levi, que significa estar afeiçoado. Quem sabe assim eu vou ganhar a afeição do meu marido, ele vai se afeiçoar por mim. O que essa mulher estava fazendo? Ela estava tentando encontrar felicidade e uma identidade nos valores de uma família tradicional. Ter filhos naquela época era algo bom para uma mulher. Estava atrelada a ser uma boa esposa, ser uma boa procriadora, dar filhos, homens para a sua família. Mas ainda assim ela não se realizava, mesmo seguindo o padrão cultural da época. Se eu der filhos para meu marido, então ele vai me amar e a minha vida infeliz vai acabar. Mas não. Lia continuava a sofrer, porque o coração de Jacó continuava viciado em Raquel. A esperança dela de encontrar propósito e amor verdadeiro estava em coisas criadas e não no Criador, como a gente viu em Romanos 1:25. Puxa, mas o que nós vamos aprender com essa história triste? Qual vai ser a moral da história? A questão não é essa, irmãos. A Bíblia não é um livro com histórias aleatórias que você lê e tira uma moral da história. Qual é a moral da história? Como que eu faço para cumprir isso? Como eu posso me esforçar em cumprir essa moral e ser feliz? A Bíblia não é isso. A Bíblia não apresenta um Deus sentado numa poltrona dizendo: se você souber a moral das minhas historinhas e se esforçar para cumprir elas, fazer tudo corretamente, então quem sabe você consegue ser feliz. Não, ao contrário disso. A Bíblia é uma história única que nos revela como a raça humana chegou na situação que está, que nos mostra um Deus agindo e que vem e age por meio de Jesus Cristo para consertar esse quadro e que voltará para concluir essa obra. A Bíblia nos mostra a fraqueza das pessoas que não merecem a graça de Deus, que não estão interessadas em Deus, apenas no prazer próprio, em encontrar um amor e se satisfazer. A Bíblia mostra pessoas que não buscam a Deus, mas que muitas vezes recebem a graça dele e ainda assim não dão valor, mesmo depois de recebê-la. Por isso que a desilusão é tão constante na vida humana. Desilusão. Jacó pensou que só seria satisfeito com Raquel, e quando ele acha que consegue, ele acorda e vê que era Lia. A vida do ser humano é assim. Você acha que se você obtiver algo, então você será feliz. Quando eu namorar, quando eu casar, quando eu tiver filhos, quando meus filhos se formarem, quando isso ou quando aquilo. Mas se não for Jesus, meus irmãos e amigos, não importa em quem ou no que você deposita a sua esperança, de manhã vai ser sempre Lia e não Raquel para a sua vida também. É isso que C.S. Lewis quer dizer quando ele escreve:
se as pessoas tivessem capacidade de examinar o seu coração, saberiam que aquilo que desejam e o fazem de forma contundente é algo que não se pode obter neste mundo. Há tantas coisas neste mundo nos prometendo aquilo que desejamos, mas que nunca cumprem a promessa. O anseio que é despertado em nós quando nos apaixonamos pela primeira vez, quando pensamos em morar num país estrangeiro, ou quando nos dedicamos a algum assunto que realmente nos empolga, tudo se resume a desejos que nenhum casamento, viagem ou aprendizado pode realmente satisfazer. A companhia pode até ser boa, os hotéis, a vista podem ser excelentes, você pode ter tido o melhor em trabalho do mundo, mas algo ainda escapa de nós. E o amor tem sido projetado assim também. Assim tem se falado muito de amor, mas não do verdadeiro amor, não daquele que é o amor. A música, a arte, a nossa sociedade nos chama a depositar os nossos anseios, as nossas necessidades mais profundas em dar e receber amor para coisas criadas. Só que isso também já é ultrapassado na nossa cultura, né? Se isso for sinônimo de compromisso, dedicação, estou fora, diz a nossa cultura. Esse amor já não satisfaz mais. Já foi identificado que a relação com outro indivíduo deve ser apenas de satisfação e realização pessoal. A hora que não te dá mais prazer, a hora que não te ajuda mais nada na tua vida, descarta e vai atrás de outro. Que você usa o amor para tentar encontrar algo que a sua vida deseja e que nada satisfaz. Então, diz o mundo, eu devo testar outras formas de amar. Até com animais, como a gente vê. Bestialidade, degradação, pecado arrastando para mais pecado, e sofrimento, e doenças, e morte. Se você acha que é o casamento que vai redimir sua necessidade de paz com Deus, de felicidade e vida plena, vida que satisfaz, se você colocar esperança dessa realização num namoro, em um filho, ou em um pai e uma mãe, você será esmagado pelas suas expectativas. E vai fazer com que o objeto do seu amor também sofra. Como filhos, super protegidos, tendo e sendo problemas. Sim, muitos projetam essa carência em filhos também, nem sempre num amor romântico, mas num filho. Amando um filho como a cultura ensina e não como a palavra de Deus nos ensina. Ninguém, por melhor que seja essa pessoa, por mais bonita, educada, por mais obediente, inteligente e saudável que seja o seu filho, seu esposo, sua esposa, seu pretendente ou o sonho do seu relacionamento, ninguém vai conceder à sua alma aquilo que ela realmente almeja e precisa. Somente o Criador pode restaurar o propósito, a liberdade, o amor, a satisfação, como nós vimos semana passada. Que nós só temos nele que dá, mas que o pecado nos afasta. E a gente continua procurando essas coisas na criação, transformando essas coisas em ídolos na nossa vida. Você pensa que está ganhando Raquel, mas de manhã é sempre Lia. Jacó, levianamente progressista, está correndo atrás de um romance, mesmo que um romance mais conservador, com o sexo oposto, a melhor parceira da vida dele. Lia, mais conservadora, está procurando uma identidade da família tradicional, filhos, marido. Essa vai ser minha identidade. Ambos se frustram. Os dois encaram frustração, pois essa esperança está depositada em algo que não pode corresponder. É muito frustrante. Nenhuma relação humana suporta o fardo da divindade. Não somos deuses. Só Deus pode suprir o que nossa alma e coração almejam e precisa. Tudo isso são formas de escravidão e idolatria. E uma relação idólatra te leva a romper com princípios da palavra de Deus. Uma relação idólatra, seja com o que for, te leva a mentir facilmente para proteger o seu amor, o seu objeto ou você mesmo. Uma relação idólatra te leva a tomar decisões tolas. Você desobedece a quem quer realmente servir. Você machuca pessoas. Você rompe com a ordem. Você rompe alianças. Por causa de filhos ou pais
casamentos têm sido destruídos. E a pior consequência de todas, o seu relacionamento e intimidade com Jesus, em amor verdadeiro e obediência, é fragilizado. E aí você começa a sofrer de novo, com insegurança, com medo, com solidão, com insatisfação no seu coração. Porque você não está buscando no Criador aquilo que pode satisfazer os seus anseios. E o que você faz? Bom, você pode culpar as coisas que são decepcionantes, frustrantes, e mudar, procurar um novo propósito de vida, um novo sentido, procurar outras coisas melhores. É um caminho para uma idolatria cíclica. Você se frustra e troca de profissão, se frustra e troca de relacionamento, se frustra e troca de relacionamento, se frustra e troca de relacionamento. Ou você pode culpar a si mesmo, dizendo que nada dá certo na tua vida, todo mundo é feliz e você não. Tem alguma coisa errada comigo. Por que eu, Senhor? Nada dá certo no que eu faço. E aí você pega o caminho da depreciação pessoal e mais sofrimento. Ou então você pode fazer o que está muito na moda, é culpar os outros, né? Como diz Homer Simpson, a culpa é minha, eu boto em quem eu quero. Nessa síndrome, eu culpo outra pessoa, dizendo ninguém presta. As pessoas não veem o meu potencial. As pessoas têm inveja de mim. E você começa a trocar os vínculos sociais porque você quer culpar as pessoas. Um caminho para isolamento, solidão e mais sofrimento. Ou então, você pode olhar para Jesus e render-se a Ele. Para que Ele reoriente a sua esperança. Para que Ele seja a sua esperança, para que Ele reoriente os desejos, os anseios do seu coração, para que Ele dê o foco da sua vida nele mesmo, para que você seja satisfeito em todas as outras áreas. E parece que Lia dá um passo nesse entendimento. Olhando no texto, nós percebemos que ela reconhece a ação do Senhor. No seu primeiro filho, ela diz: o Senhor viu minha infelicidade. No segundo filho, ela diz: o Senhor me ouviu. No terceiro filho, ela nem fala do Senhor, porque mesmo reconhecendo a ação de Deus na vida dela, o foco dela é alcançar e ganhar o marido. Então ela vai se afastando do Senhor. Mas algo acontece depois que ela cansa de se frustrar. Após anos de sofrimento, há um lampejo de mudança. Nasce o quarto filho e ela põe o nome dele de Judá. E diz: agora louvarei o Senhor. Parece que algo mudou. Não há menção do marido aqui, ou do filho. Parece que ela finalmente removeu a esperança de felicidade no marido e colocou no lugar certo, no Senhor. Judá significa louvado seja. Ela coloca no Senhor as suas expectativas e descansa. Ela deixa de viver na expectativa e frustração, pois direciona o seu desejo a quem realmente pode supri-lo. E observe o que acontece quando ela põe confiança no Senhor. Quem nasceu aqui? Judá. Aquele que segue a linhagem do Messias, que antecede. Aquele escolhido para citar a linhagem do Messias. Observe que o Senhor escolheu a menina dos olhos sem brilho para ser a mãe do Messias antecessora, e não a bela Raquel. Ela é usada, ela está na linha de Jesus. Deus amou Lia antes mesmo dela perceber. Ele estava presente, cuidando dela, olhando para ela, ouvindo a ela. Mas ela não usufruía disso e sofria, porque ela estava focada no marido, focada num relacionamento, focada num amor que não poderia satisfazer o que o coração dela precisava. Mas quando ela redireciona as suas esperanças para o Senhor, Deus a usa. Deus abençoa. Ela tem paz. Ela estava sendo abençoada, amada e cuidada. Ela demorou para perceber isso. E enquanto demoramos para perceber isso, sofremos com expectativa e frustração. Mas Deus está ali, olhando, vendo, ouvindo. Deus diz: eu sou o verdadeiro noivo. Eu sou o marido da sem marido. Eu sou o pai do órfão. Eu sou o Deus que salva pela graça, mesmo sem você merecer. Jacó também era amado.
Tinha uma promessa de Deus sobre a sua vida, pois ele é abençoado, e ele é abençoado, mesmo sem perceber Deus cuidando da sua vida, abençoando ele, prosperando da sua família. Mas depois ele encontra perdão e restauração. Ele se encontra com seu irmão, lê Gênesis 30 e os textos que seguem. Ele se encontra a redenção, a restauração, mas isso só depois do encontro transformador com Deus, que muda até o nome dele para Israel. Mas há algo mais para o qual a vida de Lia nos aponta. Quando Deus vem ao mundo em Jesus Cristo, ele era realmente um descendente de Lia. O texto de Isaías nos diz que em Jesus não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, que nos atraísse. Não era alguém que tinha os olhos de fogo nesse sentido, atrair as pessoas. O texto de João nos diz que ele veio para o seu povo, mas eles o rejeitaram. Por que Deus encarnado, Jesus Cristo, se torna um filho de Lia, se torna alguém indesejável? Por quê? Por mim e por você. Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu no nosso lugar, para que por sua graça e amor tivéssemos entendimento de todos os falsos ídolos, falsos salvadores, para que isso tudo fosse destituído, afastado do trono do nosso coração, e somente Ele ocupasse o lugar que o nosso coração precisa. Os falsos ídolos exigem sacrifício. Só recompensam aqueles que se esforçam muito, aqueles que sobem na escada da moral, da reputação, da perfeição. Mas Deus, o Deus da Bíblia, Ele é aquele que desce e se humilha e se sacrifica para que possamos ter um relacionamento com Ele. É o contrário do que o mundo procura, anseia. Ele nos dá graça, Ele nos dá favor, Ele nos dá o mérito da salvação, que jamais nós alcançaríamos por conta própria, por mais obediente, santinho que você seja. Você não merece, se não for a graça e o sangue de Cristo Jesus cobrindo a sua vida e os seus pecados. E Deus olhar para você e ver a vida de Cristo. Porque é Jesus que acolhe o rejeitado, que fortalece o fraco, que ama o mal amado e que transforma vidas. Só Jesus. Esse é o poder que destitui a idolatria do amor. Só existe um que pode suprir o desejo do seu coração, e Ele nunca te decepcionará. Volte-se agora para Jesus, que o ama verdadeiramente. Isso se aplica a todos nós, em relação aos filhos, aos pais, aos cônjuges. É ciente disso somente que podemos salvar o nosso casamento da pressão, do peso, de expectativas mal direcionadas. Se você amar alguém esperando que essa pessoa seja um Deus, é inevitável que encontrará decepção e vai machucar pessoas. Isso não significa que você deve amar menos as pessoas, e sim conhecer o amor de Deus. Conhecer aquele que é o amor, para amar verdadeiramente, corretamente as pessoas. Porque a única maneira de destituir um ídolo do coração não é derrubando ele, é substituindo. Seu coração tem um altar. Sempre vai ter algo nesse altar. Ele não fica vazio. O que está no seu coração? Quem está no altar do seu coração? A única maneira de derrubar falsos deuses, expectativas e frustrações é colocando nesse altar o único que é digno desse altar. O Deus vivo e verdadeiro, Jesus Cristo. E então nós vamos parar de tentar nos redimir através de relacionamentos, porque já estamos redimidos. Vamos parar de tentar transformar os outros em salvadores, porque já temos um Salvador. Só assim. Direcione o seu amor por um cônjuge, por um filho, por seus pais, a Jesus Cristo primeiramente. Ele te ensina a amar verdadeiramente, não como o mundo ensina, mas como Ele nos ama. E é por isso que em 1 João, capítulo 4, versículo 9 ao 19, nós podemos ler. Ali tem um pulo, tem um salto aqui, mas o trecho a partir do 9. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo, para que por meio dele
tenhamos vida. É nisso que consiste o amor. Não que tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou Seu Filho como sacrifício para o perdão dos pecados. Amados, visto que Deus tanto nos amou, certamente devemos amar uns aos outros. Versículo 17: à medida que permanecemos em Deus, o nosso amor se torna mais perfeito. Assim teremos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. Esse amor não tem medo, porque o perfeito amor afasta todo medo. Nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. A confiança no amor de Jesus expulsa o medo. Medo do fim dos tempos, medo do juízo, medo da solidão, medo da crise, medo da opinião dos outros. A confiança no amor de Jesus expulsa a culpa, expulsa a insegurança, expulsa um amor distorcido. É por isso que nós podemos ler lá em João capítulo 10, versículo 10, quando Jesus diz: eu vim para lhes dar vida, e vida plena, vida que satisfaz. Por isso, irmãos, lembre-se sempre de Colossenses capítulo 3, versículo 2 e 4, que nos diz: pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida e ressuscitaram em Cristo Jesus, e a sua verdadeira vida está escondida em Cristo Jesus. Somente Cristo deve ser a sua vida. É tudo sobre Jesus. Somente nele temos o que a nossa alma mais almeja e precisa. Amém?